Aleluia. Aplaude o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Fique à vontade, tome o seu lugar. Em nome de Jesus. Boa noite a todos. Boa noite, igreja. Glória a Deus. Amém. Quem é que está nos visitando aqui pela primeira vez hoje? Primeira vez. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Ele está aqui, né? Tá ou não está? Ele está. Tenha convicção disso, que ele está aqui. Irmãos, foi falado aqui, então, quero reforçar, sem ser essa quinta agora, próxima, dia 15, vai estar conosco o pastor André, do Ministério MCNA de São Leopoldo, um amigo, vai estar ministrando uma palavra conosco aqui e vai ser bênção. Então venha participar, venha estar conosco em nome de Jesus. Amém? Sábado também a gente vai estar às 23 horas, nesse sábado próximo, 23 horas nós estaremos aqui então orando, um tempo de oração, um tempo de vigília de oração, louvor, palavra. A gente vai estar aqui buscando a Deus, amém? Vem buscar Deus conosco, isso é importante para nós, glória a Deus. Eu tenho uma palavra no meu coração aqui que está em João capítulo 19, gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Enquanto você procura em João 19, eu também quero... Estava conversando com alguns irmãos e quero motivar a igreja, incentivar de alguma maneira você. Vamos usar a Bíblia de papel. Eu mesmo, eu uso o tablet, mas porque tem tudo, né, no celular, no tablet, está tão fácil o acesso, né? Mas eu trazia a Bíblia de papel, vou voltar. Eu só usava em casa e parei de usar na igreja. Mas acho que a gente tem que usar. Conversando com alguns irmãos, estava falando de as coisas que vão se perdendo, né? Irmãos, imagina só. A gente vai evoluindo não com o tempo, com o mundo. Porque o tempo em si, ele não traz evolução, ele traz maturidade e experiência. São coisas diferentes. Pode ver que algumas pessoas, os nossos pais, os nossos avós, eles não sabem lidar com essa tecnologia que a gente sabe hoje. Mas eles têm maturidade e experiência de vida, que muitos de nós não temos. Nós estamos evoluindo com o mundo, não que não possamos fazer. A gente tem que evoluir com o tempo, extraindo aquilo que é bom e aprendendo com aquilo que não foi tão bom, as experiências da vida. Amém? Imagina só, a gente entra a gente já está nisso, né? Os filhos com os joguinhos e a Bíblia ali, os adolescentes e os jovens. Imagina se o momento que o anticristo se manifestar e cortar a internet, e cortar tudo, deletar os aparelhos. Os nossos jovens, os nossos filhos não sabem lidar com a Bíblia de papel. Porque eles só sabiam manusear nos aparelhos. Agora o aparelho foi... E aí, como é que fica? Uma geração que vai padecer por falta de informação. E a culpa é nossa. Então vamos voltar a usar a Bíblia de papel. Amém? Se você quiser a NVI é uma boa Bíblia. Nova versão internacional. NVI é uma boa. Dá uma olhada aí. Tem várias versões, né? A versão mensagem também, Bíblia mensagem também é muito boa. Amém? Eu não que não possa, não aconselho muito a Bíblia, a tradução nos dias de hoje. A NVI é uma boa Bíblia. Amém? Glória a Deus. João 19. Aleluia. Nós vamos vencer hoje. E nós vamos vencer porque ele já venceu ontem. Amém? Então eu gostaria que você abrisse seu coração
tenho uma palavra aqui, está no meu coração, uma palavra que está no meu espírito. Eu vou partilhar com você ela agora. João 19. Os irmãos vão dar um jeito nesse barulho para mim, eu sei. Aumenta o meu microfone um pouquinho aqui, por favor. João 19, verso 28. Acompanha comigo aí. E fica ligado, não deixa nada te distrair. Amém? Não é um barulhinho, não é um contato, um mau contato. Não vai nos roubar. João 19, versículo 28 diz assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela. Colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Entregou o espírito. Glória ao Senhor, em nome de Jesus. O tema da minha mensagem hoje é: na cruz, ele decidiu se expor. Na cruz, ele decidiu se expor. Amém. Vamos lá, glória a Deus. Deixa eu falar uma coisinha antes para vocês aí. Compartilhar algumas coisas aí. Você sabia que os banheiros dentro dos lares, nas casas, eles vieram a partir do ano de 1668. Antes as casas, os domicílios não tinham banheiro dentro. Não tinha isso. Quem é que pegou o tempo da patente? Eu peguei. Meu Deus do céu. Era na casa, acoplado na casa. Quem se lembra, os mais velhos? Eu sei que tem gente que se lembra aqui. Me ajuda. Não era. Era lá nos fundos, no canto do terreno. Os jovens nem sabem o que é isso. Era um buraco, que escavava um buraco, fazia uma casinha, botava ali nem botava um vaso. Era feito de madeira. E a portinha. Irmão, esses banheiros ecológicos que a gente vê na rua quando eles estão trabalhando, você acha que vem da onde? Das patentes, irmão. Isso é mais evoluído, dá para carregar para lá e para cá. Mas antes não era assim acoplado na casa, nos lares. Não, era separado. Alguns estudiosos dizem que isso 3.000 anos antes de Cristo. A Índia era um lugar que eles tinham alguma coisa parecida com banheiros dentro de casa, das casas. Mas não é o nosso banheiro de hoje, o que você tem lá na sua casa, bonitinho, com espelho, que tem a escova, tem o perfume, tem o papel higiênico. Não. Era um buraco, irmão. Tapado com uma tábua, com pano, com alguma coisa. Era muito estranho, muito esquisito. 3.000 anos antes, lá na Índia, eles tinham alguma coisa parecido com um banheiro. Eles chamavam de banheiro esse lugar. Estou partilhando com vocês aqui informações. Amém? Os gregos,
Eles tinham um hábito. Sabe como é que eles usavam? O banheiro não era nas casas. Os gregos já gostavam de fazer as suas necessidades ao ar livre. E era meio que um lugar que é tipo assim, um banheiro coletivo, mas ao ar livre. Era assim que eram os banheiros. Nas aldeias, nos lugares, coletivo e ao ar livre. E enquanto você está ali, está conversando. Quanto é que foi o jogo do Inter? Quanto é que foi o jogo do Grêmio? E era assim, irmão, era assim. Vai rindo aí. Vai rindo aí. Isso aí antes dos pinicos. Era assim. Os romanos também faziam assim. Ao ar livre. Os gregos, os romanos, eles também faziam assim. 500 anos antes de Cristo, os banheiros romanos já eram comuns, mas era que nem os dos gregos, coletivo e ao ar livre. Os romanos chamavam de latrine. Para nós, latrina. Era assim que eles chamavam os banheiros. Eles foram aperfeiçoando. Como é que funcionava a coisa? Coletivo. Era uma construção sobre valetas. Imagina uma bancada com vários buracos. Um buraco, dá um espaço aí meio metro, um buraco, um espaço, um buraco. Assim era o banheiro coletivo, separado dos homens e das mulheres, mas era assim. Hoje você vai no shopping, os banheiros são coletivos, mas tem as cabines. Naquele tempo não tinha as cabines. Você sentava ali, o outro sentava ali, o outro... Ô, fulano, e aí? E era assim. Estou explicando para você. Tinha uns buracos ali. A pessoa chegava no lugar, escolhia um buraco onde ela ia sentar, se sentava e ela assim que ela ia fazer, né? Ou o número 1, ou ela fazia o número 2. Meu Deus, que assunto, né? Para um assunto de ceia, né? Bom, vamos tentar. Eu vou tentar sair disso. Eu vou tentar. Era assim. Os romanos ainda tinham uma outra coisa. Embaixo já não eram buracos. A coisa foi se evoluindo. É como se fosse uma canaleta grande que passava água corrida. Então era tipo um esgoto, uma canaleta que passava ali. Era o sistema de saneamento deles e os caras sentavam ali e já era descarga, não precisava puxar a descarga. Dali já levava tudo. Era assim que funcionava. Era um esgoto, era um projeto de esgoto que levava as questões ali que eles faziam. E isso era coletivo, né? As pessoas faziam as suas necessidades, umas na frente das outras, e tiravam esse tempo para conversar e botar aquele papo em dia. É isso aí. A outra parte do assunto é como é que era a limpeza do número 2. Meu Deus, que assunto, Felipe. O cara ia fazer o número 2. Você sabe que é o número 2? Mas não dispersa, irmão. Como é que eles faziam a limpeza do número 2? Acho que eu vou pregar aqui escondido hoje. Irmãos, está sentado na bancada, cada um no seu ali, conversando. Aí na frente, tinha como
Ah, tinha como não eram uns buracos, outros buracos. Não era uma piscina, não é isso. Mas era algo que era cheio, em vez de água, um negócio que era cheio de água, tipo uma talha pequena com água e uma talha com vinagre ao lado. Tinha um caniço e na ponta do caniço tinha uma esponja amarrada, não caía. Eu acho que é daí que veio a ideia da vassourinha do banheiro de limpar. Meu Deus, que assunto. Vamos lá. O caniço ficava dentro da água. O cidadão pegava o caniço, se limpava e depois ele colocava no vinagre. Colocava a esponja ali no vinagre, depois dele limpar suas partes. Por que ele colocava no vinagre? Para fazer a asepsia, né? A limpeza, a higiene do objeto. Amém? Pegava da água, limpava e colocava no vinagre e era assim. E o outro usava, e o outro usava. E quando estava muito desgastado aquilo lá, o que ele fazia? Eles trocavam a esponja, botavam um caniço novo com uma esponja nova, e era assim que eles faziam. Fez a higiene, fez a limpeza ali do objeto, o outro pega lá, já me dá aqui, usa, que eu tenho que sair também, tenho que trabalhar, estou atrasado. E era assim, é coletivo, é tudo coletivo. Era assim que funcionava. Deu para entender alguma coisa aqui, gente? Então depois tu me explica, porque eu não entendi nada. Mas vamos lá. Aí, João, capítulo 19, não precisa abrir, que tu já leu. João, capítulo 19, verso 29, diz assim: estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num esopo, lhe chegaram à boca. Vamos lá. Irmãos, de onde é que veio a esponja com vinagre? O caniço, de onde é que eles tiraram aquilo? Irmãos, mesmo que não tenha vindo de uma latrina, mesmo que fosse algo novo, que não fosse algo usado, segundo o contexto que eu expliquei aqui para você, o que os romanos estavam fazendo a partir daquela ação ali? Irmãos, nesse ato, os soldados romanos estavam comparando a boca de Jesus com a parte do corpo humano usada para defecar. Você já deve ter conhecido uma pessoa boca suja que já falou assim, ó: ah, não, aquele lá só fala M, só fala B, só fala. Da onde é que saem as palavras? Você nunca viu uma pessoa assim, boca suja, palavras chulas, feias, chamando alguém assim, falando de algum homem ou de alguma mulher? Não, aquele lá só fala uma boca de... Tem isso, né? Tem isso.
Irmãos, olha só. Vamos tentar compreender a situação. Mesmo que o vinagre e a esponja fossem novos, que cena terrível. Alguns historiadores chegam a relatar que o vinagre era uma espécie de um vinho muito ruim. E quando misturado com fel ou mirra, essa composição, ela gerava um ingrediente meio que anestésico. Foi por isso que Jesus se recusou a beber, porque ele não queria ser anestesiado. Ele queria sentir a dor que carregava em suas costas naquele momento. Ele queria estar sóbrio, sem anestesia. Se você for ler o Evangelho de João, você vai ver que João deixa bem claro que Jesus bebeu. Não que ele bebeu, mas ele foi obrigado em si, ele teve que ingerir um pouco disso, do vinagre que foi alcançado no caniço. Isso está no versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Se você for ler no livro de Mateus, Mateus dá a entender que isso também aconteceu, mas Mateus relata do fel, e ele dá a entender que foi antes da crucificação um pouquinho. Se você for pegar o livro de Lucas, Lucas ressalta que foi um momento em que os romanos escarneciam dele. E não era uma tentativa de anestesiar, porque ele estava crucificado. Lucas já dá a entender que, Mateus dá a entender que é antes da crucificação. Lucas, ele já dá a entender que Jesus estava crucificado. Mas a ideia de alcançar o vinagre não era para anestesiar. Eles estavam escarnecendo. Se você pegar aí, abre comigo Lucas 23, 36. Eu acho que é interessante. É bom porque daí você vê e você acompanha. Aí vai fazer sentido, vai ficar mais claro. Lucas 26, 36 diz assim: e também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. Onde é que era vinagre que eles alcançaram para Jesus? Na boca. O que eles estavam, que tipo de escárnio que estava acontecendo naquele momento ali? Eles estavam falando o quê? Jesus, tua boca é como se fosse porque só sai. Vem cá que eu vou passar vinagre aí. Fica firme. João mostra que Jesus disse bem assim, ó: tenho sede. E que devido a isso lhe foi dado vinagre a beber ao invés de água. E a Bíblia relata, não foi água que deram para ele, foi vinagre. Você já ouviu isso? Você já viu nos filmes da Páscoa? Você já ouviu, você já leu a Bíblia? Não foi água que alcançaram. Alguns até falam que ele pegou a lança, cravou uma esponja, molhou no vinagre e colocou na boca de Jesus. Vinagre. Quando Jesus meio que tentou beber para matar a sede, ele viu que era vinagre e não quis, ele recusou. Mas é vinagre, está escrito. E ali, logo que a gente está acompanhando a passagem, logo que Jesus bebe o vinagre, ele morre. Mas tem algo ainda mais interessante. Eu estou indo devagar para você entender, tá, gente? Até nem é o meu estilo. Eu gosto mais de correr e
Mas hoje eu estou indo bem devagar para a gente poder entender isso aqui. Eu acho que isso aqui vai mudar a nossa vida. Ah, vai mudar, não tem como. João, no versículo 28 ali, você leu comigo, esse aqui não precisa abrir porque você leu. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Ele fala que as escrituras se cumpriram. Irmãos, olha só, mais ou menos 1400 anos antes do acontecimento, o livro de Salmos ele citou essa cena exata, conforme os evangelhos. Mais ou menos 1400 anos antes do acontecimento, a cena já tinha sido escrita, detalhada, registrada no livro de Salmos. Como se a pessoa que escreveu soubesse exatamente como ocorreria. Tanto o acontecimento de Mateus, porque Mateus fala do fel, quanto o acontecimento de João e Lucas. João e Lucas falam do vinagre. Vamos lá, Salmo 69. Vamos lá, vamos ver lá isso aí. Vamos ver. Salmos 69. Salmo 69. Deixa eu achar aqui. Salmo 69, versículo 21. Achou aí? Amém. Irmão, quando chegar em casa, lê todo o Salmo 69. Mas vamos pegar aqui o verso 21. Diz assim: puseram fel na minha comida, e para matar-me a sede, deram-me vinagre. Salmo 69. Salmos de número, não é capítulo, é números 69. Salmo de número 69. Número 21. Para nós, versículo número 21. Puseram fel na minha comida, e para matar-me a sede, deram-me vinagre. Olha para cá. Irmãos, mesmo sabendo como seria terrível, ele não desistiu de passar por cada fato da cena da crucificação. Por quê? Agora vem a parte boa. Porque ele nunca desistiu de você. Mesmo sabendo como seria. Eu vou ler de novo um verso que você já leu, só ouça. É o 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Irmãos, tenho uma pergunta para fazer para você hoje. De que modo nós temos vivido? Será que a gente tem vivido de forma responsável? O que nós temos feito para que a Escritura se cumpra? Porque Jesus já deixou tudo concluído. O 28, que eu já li aqui umas 3 vezes, eu acho, 3, 4 vezes. Sabendo ele que tudo estava concluído, o que ele fez? Para que a Escritura se cumpra,
Jesus disse: tenho sede. Irmãos, ele se submeteu a uma exposição para que a Escritura se cumprisse. Poderia ser realmente uma sede física natural, mas era para que a Escritura se cumprisse. Ele se sujeitou a algo. Ele está na glória e Ele está em nós na pessoa do Espírito Santo. Está tudo concluído e está tudo revelado. Mas Ele vai voltar. Aquilo que é necessário, que é importante, que é indispensável, está dentro de cada um de nós. Nós já temos. Mas para que a Escritura se cumpra, o que é a Escritura? O que não se cumpriu ainda que tem que se cumprir? A volta. Para que a Escritura se cumpra, o que você tem feito que diz respeito a você, a tua parte. Irmãos, no que dependeu dele, ele fez. Ele enfrentou, ele encarou, ele se negou, Olha só, irmãos, a crucificação dos romanos, a cruz, não tinha aquele paninho que a gente vê. A gente vê nos filmes, na igreja católica, um Jesus lá, uma imagem. Esse paninho não tem, é nu. Você sabia que é nu? É nu, estou falando para você, outra informação. Na cruz eles expõem as tuas vergonhas e a tua intimidade. Então quando você acha que já está tudo exposto, não, eu não vou fazer nada, eu já fiz um monte por Jesus, já fiz um monte por amor ao próximo, eu já fiz um monte pela obra da igreja, eu já fiz o que eu podia. Não, querido, Jesus numa cruz, exposto, nós achávamos que ele estava exposto. Estava ou não estava? Claro que estava. Mas quando você pensa que não há mais o que expor, ele se expõe para que a Escritura se cumprisse. Meu Deus, é como tirar pedra da água, não, a água da pedra. Quando você acha que não tem mais o que fazer, ele faz. Não, crucificaram ele nu. Não tem mais o que fazer. Aí ele diz assim, para que a Escritura se cumprisse, ele diz: eu tenho sede. E ele sabia o que ia acontecer. Irmãos, ele sabia o que ia acontecer. Aí ele diz assim, você leu comigo. Para que a Escritura se cumprisse, ele disse: tenho sede. Eles pegaram a lança, botaram uma esponja, mergulharam no vinagre e... Por isso que eu te contei aquela historinha, como é que eram os banheiros antes e como é que eles se limpavam. Para você entender o tamanho do escárnio. Por isso que eu te contei essa história, para você entender como é que as coisas aconteciam. Agora para nós aqui, irmãos, Jesus passou tudo isso. Para quê? Por quê? Será que valeu a pena? Não no que a gente pensa, ou que a gente acha, ou que a gente fale, mas assim, se pegar a vida de cada um de nós como resposta. Se pegar a nossa vida como resposta, qual resposta que o Senhor teria? Valeu a pena ou não valeu a pena? Hein, gente? Valeu a pena ele ter passado por isso? Fez sentido? Não é o que tu quer falar, é a tua vida, tu não fala nada. Agora eu vou pegar um histórico
Vamos botar no telão aqui, ó. Hã? Botar no telão aqui, ó. Os últimos 5 anos da sua vida, os 10 anos, os últimos 10 anos da vida de cada um de nós. Te prepara. Larga aí, Gui. Não, segura. Os últimos 5 anos da vida de cada um de nós agora exposto no telão. Não, os últimos 2 anos. Nós que conhecemos Jesus, a nossa vida daria qual resposta? Hein, igreja? Será que valeu a pena? Mas essa noite eu quero ousar em dizer que sim. Eu quero ser ousado em dizer que valeu a pena, que essa obra não foi em vão. Glória a Deus, valeu a pena, eu acredito que sim. Nós não estamos terminados ainda. Graças a Deus que Ele é o início e Ele é o... Nós estamos aonde então? Nós estamos no meio. Nós somos co-participantes dessa obra. Nós estamos no meio. Nós somos continuidade de um processo contínuo. Estamos entre um firme fundamento e o cabeça. Nós somos o corpo, a igreja. Fundamento, o que sustenta. É um suporte que nos ajuda a suportar aquilo que no nosso normal nós não suportaríamos. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a... Vieram os ventos, encheram-se os rios, veio uma tempestade, bateram contra aquela casa, mas ela permaneceu de pé. Por que ela permaneceu de pé? Por causa do fundamento. O fundamento. Ele é a pedra angular. Ele é um suporte que nos ajuda a suportar. Ele é o nosso fundamento. É por isso que nós estamos de pé ainda. Nós conseguimos suportar situações, adversidades, problemas, tristezas que no nosso normal nós já tínhamos se entregado. Nós não suportaríamos isso. Ao mesmo tempo Ele é o cabeça, o governo. E do governo vem a revelação. E a revelação, quando alguém recebe uma revelação de Deus, meu Deus, sai da frente. A revelação, ela também gera esperança. E na esperança não há confusão, porque o Espírito de Deus, Ele derramou o amor de Deus em nossos corações. Na esperança em Deus não há confusão. Não há confusão. Então, sabendo disso tudo, qual é a parte que cabe a nós como igreja? Aí eu vou ler mais um versículo. Hoje eu estou querendo ler versículo. Você já leu comigo, é o 30. Tendo-o provado, depois que ele provou, que ele se expôs e que ele provou, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Está consumado. Ele finalizou. Ele consumou, ele terminou. Ele executou, ele completou, ele cumpriu, ele realizou, ele foi até o fim. Sabe o que significa isso? Ir até o fim, finalizar, cumprir. Sabe o que significa?
no todo, Jesus morreu vazio. É isso que significa. Jesus morreu vazio. Não havia nele um sentimento de, eu poderia ter amado mais. Isso tem muito em nós, né? A Bíblia diz que é melhor ir num enterro, num velório, do que numa festa. Porque lá os homens vê o fim dos homens. E o que a gente... A maioria das cenas são muito parecidas. Às vezes ficam conforme a pessoa que está ali, né? Ou o filho, ou a esposa, ou o esposo, os entes queridos. E sempre tem alguma coisa do tipo, como eu queria poder ter te dito tal coisa, como eu queria queria te amar mais, te abraçar mais. Enquanto estava vivo não fez nada disso, né? Mas Jesus não carregava isso. Ele morreu vazio. Nele não havia um sentimento de, eu podia ter amado mais aquela pessoa, eu podia ter perdoado mais aquele. Em Jesus não tinha o sentimento de, claro que a gente não revela isso para os outros, a gente fala conosco, com os botões, sozinho. Se o meu orgulho não falasse tão alto, eu poderia ainda estar me dando com tal pessoa. Se o meu orgulho não fosse... Se o meu orgulho não fosse num nível tão, elevado na minha vida, eu poderia estar vivendo tal situação. Jesus não carregava, não tinha isso nele. Se eu não fosse tão rebelde, eu poderia ter sido usado para tal situação. Eu poderia ter contribuído. Eu poderia ter feito mais. Se eu não fosse. Eu poderia ter concluído tal missão. Eu poderia ter concluído aquilo que eu nasci para fazer. Se tem algo que deve ser frustrante, é alguém que nasceu para fazer algo, para cumprir um propósito, morrer e essa lacuna ela ficou em aberto. As necessidades dessa timeline, dessa linha do tempo, elas não foram supridas. É alguém que Deus o criou de maneira específica e única para um propósito em Deus, mas aquela pessoa ela não cumpriu o seu propósito. Ela talvez morreu cheia de si mesma. Ela não entregou ao mundo, ela não entregou às pessoas tudo aquilo que ela carregava. Ela não transformou com toda a capacidade que ela carregava, com todo o potencial que ela tinha nela, porque Deus colocou um potencial de transformar, tocar em pessoas, amar pessoas. Miles Monroe diz que o lugar mais rico do mundo é um cemitério, porque lá estão livros que nunca foram escritos, poemas que nunca foram falados, músicas que nunca foram cantados, ensinos que nunca foram ensinados. Agora eu vou acrescentar: abraços que nunca ninguém sentiu, gestos de carinho, de consolo, que ninguém nunca foi consolado, estão lá no cemitério. As pessoas morreram e levaram consigo tudo aquilo que era para a terra, não era para morrer junto consigo, era para se doar.
Jesus morreu vazio. Por isso que ele pôde dizer com autoridade, com propriedade: está consumado. Eu não deixei nada em aberto. Não deixei nada que ainda precisa ser suprido. Todos que passaram por mim receberam algo. Não receberam aqueles que não tiveram fé para receber. O perdão que eu carregava com eles, o perdão que eu carregava, para com eles eu perdoei a cada um, até mesmo estando na cruz. Você leu isso já em alguma vez? Na cruz ele falou: Pai, perdoa eles. Na cruz ele estava ainda derramando. Ele morreu vazio. Jesus morreu vazio. A capacidade de ser usado por Deus para curar pessoas, transformar vidas, saquear o inferno, tirar da morte, das trevas para a sua maravilhosa luz, Ele fez. O cego voltou a enxergar, o coxo andou, o mudo falou, o surdo voltou a ouvir. E aí você está olhando para mim dizendo: mas ele era Jesus. Você nasceu com a mesma capacidade de fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Ele nos deu autoridade. A obra nunca devia ter parado e não parou. Nós que somos a igreja, nós somos continuidade dessa maravilhosa obra, a igreja. É por isso que ele diz: eu vos dou autoridade. Expulsarão demônios, falarão em novas línguas, beberão bebidas veneno, consagrado, mas não lhes fará dano algum. Não te preocupa com isso. Você é continuidade daquilo que eu sou. Era isso que ele estava falando. Por isso que ele nos deu o que nos deu. Mas nós não entendemos. Aí, sabe o que aconteceu? As coisas ficaram pior, porque agora a igreja, ou as pessoas, continuam morrendo com tudo aquilo que Deus já tinha dado e com a autoridade de Jesus. Piorou. Não são mais só os dons, os talentos. Não, agora tem... é aquela que recebeu autoridade para trazer a vida novamente. Está sendo consumido aos poucos pela morte. Irmãos, Jesus morreu vazio. Nós cantamos aqui o último hino. A morte não o venceu. Abra comigo Filipenses capítulo 1. Deus é bom. Fala comigo aí, Deus é bom. Ao Rei dos Reis consagro
gratos louvores transborda o meu coração. E a minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo. Eu te louvarei conforme terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus. Filipenses 1, versículo 3. Diz assim: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Amém! Eram pessoas que ajudavam com ofertas, todo tipo de oferta, e com todo tipo de recurso que estavam nelas e nas suas mãos para contribuir na obra que estava sendo realizada através daquilo que Paulo e os demais faziam. Aquele que começou ele há de terminar. Ele está falando do alfa e do ômega, o princípio e o fim. Se ele está falando do princípio e o fim, isso quer dizer o quê? Quer dizer que você não está terminado, porque o fim não está em você, o fim está nele. Então a esperança para a árvore, a esperança para você, mesmo que cortado, ele não vai apagar o pavio que fumega. A cana quebrada não será cortada. Há esperança ao cheiro das águas. Calma. Parece que é o fim.
Parece que não tem mais solução. Parece que não tem mais saída. Mas você não conhece o fim. É Isaías 46, se não me engano. Eu sou Deus e não há outro Deus semelhante a mim, que faço conhecido o fim no começo. Calma. Se você, pastor, o que eu tenho que fazer? Te gruda nele, abraça ele, te agarra nele, que nem lembra de Jacó lutando com Deus? Faz isso, porque fazendo isso você não termina em si mesmo, você termina nele. Ele é o princípio e o fim. Nós estamos no meio. O que cabe a nós hoje? O que cabe a nós hoje é decidirmos. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Irmãos, aquilo que Jesus falou, o que ele falou? Tenho sede. Levou a uma situação de exposição. Mas ele já não estava exposto na cruz? Como se não fosse pouco, eles ainda escarneceram de Jesus, através das suas atitudes, querendo dar a entender. Quando eles pegaram uma esponja e colocaram na ponta daquela lança, molharam no vinagre e colocaram na boca de Jesus, eles estavam falando que a boca de Jesus era como se fosse a parte do corpo humano. Foi ele que se expôs. Você ouviu o que eu falei? Foi ele que se expôs. Se ele não tivesse falado, ele não teria passado por tal situação. Sabe por que ele passou? Porque ele decidiu se expor. Sabe por que ele se expôs? Porque para que a Escritura se cumprisse. Não tem como você fazer com que a Escritura se cumpra se você não decidir se expor. E esse é o nosso medo, o medo dos últimos dias, o medo da igreja, essa igreja. Eu não estou falando dessa congregação, eu estou falando da igreja, nós como igreja. Qual é o nosso maior medo? A exposição. Se nós não tivéssemos, quantos João Batistas não estão sentados aí? Mas por que eles não se levantam? Porque João Batista, como João Batista, se ele se expor, ele perde esse é o nosso medo. A gente tem medo de perder a cabeça, que alguém venha e coloque uma faca no nosso pescoço. É por isso que a Escritura ainda não se cumpre, porque falta alguém que se posicione, falta alguém que se coloque na brecha, falta alguém que assuma a sua identidade. Irmão, eu vim aqui hoje para dizer para você não ter medo de se expor. Não foi os homens que expuseram Jesus, foi Jesus que se expôs a eles. Sabe o que significa isso? É a mesma situação quando ele diz assim: a minha vida ninguém tira. Ninguém tira a minha vida, eu a dou. Sabe o que significa isso? O controle e a autoridade está nas mãos de um homem e de uma mulher que entenderam a sua identidade, o seu propósito em Deus. Só essas pessoas, elas vão até o fim. E se tiver que se expor,
Estava pensando, até falei esses dias numa pregação, por que João Batista não ficou na dele, batizando? Batiza, fica quieto, ô Batista. João o Batista. Batiza, fica quietinho. Podia ter sido um dos 12 de Jesus. Não, ele tinha que falar da mulher do Herodes. Perdeu a cabeça. É que é assim mesmo. Os homens e as mulheres de Deus, eles não aguentam ver aquilo que está errado assim, passando na frente deles, assim, eles não fazem nada, não. Eles entenderam que eles estão ali para corrigir o curso, para mudar. A gente reclama tanto do sistema, né? E a gente contribui tanto para que ele continue assim. Quando você contribui para aquilo que você reclama, sabe de quem é que você está reclamando? De você mesmo. Então não reclame mais. Transforme. E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Sabe como é que você muda o sistema? Não a partir do sistema. Você muda o sistema a partir de Deus que está em você. Essa é outra dificuldade que nós temos. Nós queremos que Deus venha e toque em todas as áreas que nos cercam, em todas as situações que estão ao nosso derredor. E Deus ele não quer fazer isso, Ele quer tocar em você. Ele quer mudar as coisas a partir de você, começando uma mudança por você, em você. E você continua orando para que Deus mude os outros, mude a situação. Deus não vai fazer isso. Ele vai mudar você. E no momento que você mudar, aí sim, agora podemos começar a mudar alguma coisa. Ou qualquer coisa que tenha que ser mudada, segundo a vontade, o tempo e o propósito de Deus. Assim será. Ah, Jesus. Jesus morreu vazio. É por isso que ele dizia: eu falo o que o meu pai fala, eu faço o que o meu pai faz. O meu mundo não é daqui, o meu reino não é daqui, nem eu não sou daqui. É por isso que a oração de Jesus é: Pai, eu não oro para que tu tire eles do mundo, mas guarda eles, porque eles não são daqui. Eles só não entenderam isso ainda. Mas nós não somos daqui. Só tem alguns que não entenderam. Alguns ainda pensam que essa é a verdadeira vida. Não. Não é. É engraçado, né? Que a gente insiste em mostrar uma coisa que a gente insiste numa conta em mostrar algo que o resultado ele não é atrativo. Irmão, vida gera vida. A gente se apega e é engraçado. A gente se apega de tal maneira e está ali na nossa frente. Tudo que a gente tem feito às vezes só tem gerado morte. É morte no casamento, morte no relacionamento com os filhos, é morte financeira. Não sabemos administrar segundo uma base bíblica. Não sabemos nos relacionar segundo uma base bíblica. Só morte, o resultado são mortes. Viemos à igreja, sentamos, damos um sorriso. Agora, graças a Deus, tem a máscara. Mas estamos mortos por dentro. É só uma aparência, uma casca. Porque não há um resultado. E por que não há resultado? Por quê? Porque a terra não pode gerar vida. A vida ela veio de cima, ela não veio de baixo.
A oração é: seja na terra como é no céu. A gente ora isso, mas não sabemos, nós não queremos aprender a viver isso. Que seja feito na terra como é no céu. A gente não quer aprender. Porque no céu, como é feito no céu, nos confronta a mudar toda a nossa estrutura de conceitos e valores. Aí a gente desiste, a gente anda meia boca. E a gente ouviu em algum lugar na nossa vida e a nossa mente aceitou. E ela realmente acredita que andar cocheando em dois pensamentos, andar meia boca, é um muro que alguém construiu para nós. Ou seja, eu não sou do mundo. Posso até não ser totalmente de Deus, mas eu não sou do diabo. E esse muro não existe. E se existe, é dele, Satanás. Deus não tem muro. Deus não tem muro. Se Deus tivesse muro, Ele pegava e colocava um muro ao redor da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não botou nada. Por quê? Porque a ideia nunca é... A Raquel falou sobre a lei. A lei ela é falha. A ideia nunca foi estabelecer lei. A ideia é você se submeter a uma palavra. Da mesma forma que Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ele espera que eu e você venhamos a tomar uma decisão que eu decido servir o Senhor. Foi o que Josué fez. Quanto a vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos o Senhor. Foi o que Josué fez. Regidos por uma palavra, irmão. Adão, coma do que você quiser. Coma de tudo, só não coma tudo. Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Mas tinha cerca, tinha muro, não. O que protegia aquilo, a árvore? Não, a ideia não é proteger a árvore, a ideia é proteger você. Então Deus não precisa fazer nada ao redor da árvore. Ele coloca uma palavra dentro de você. Porque se você se submeter à palavra, não precisa botar uma cerca em volta da árvore. Ah, meu Deus. Alguém faz um sinal assim que está entendendo, pelo menos. E hoje a gente quer cercar as coisas. A gente quer colocar trancas, cadeados nas coisas, para que as pessoas não infringam a lei. Não, por isso que não dá certo. Não dá certo com os jovens, não dá certo no casamento, porque a gente está colocando sistemas de segurança no lugar errado e da forma errada. Não, irmão. É a palavra. Se submeta à palavra. Todas as coisas foram feitas por meio dela, e nada do que existe sem ela se fez. A palavra. Quem é a palavra? É o verbo que se fez carne. Ele é a palavra. Se submeta à palavra. Se você se submeter à palavra, não precisa se submeter a mais ninguém. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Deus Pai, Ele falou para Adão: Adão, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque do dia que dela tocar, olhar, comer, certamente morrerá. É assim? Por que Deus não falou da serpente? Deus falou da serpente? Não. Por quê? Porque não precisava. Se Adão tivesse submetido à palavra de Deus, não importa se tem serpente, se é uma, se é duas, se é três, não importa. Te submete à palavra e a palavra te guarda. Esse é o problema. A gente quer entrar num caminho, quer falar e quer perguntar a Deus: onde é que tem buraco? Onde é que eu não sei o que? Deus fala assim, ó: faz o que está escrito. E o que está escrito é o suficiente para te abençoar, te proteger, te guardar.
vive o que está escrito, irmão. O que está escrito é suficiente. Se você se submeter à palavra, eu nem preciso falar para você que ao vosso derredor, rugindo como um leão, não é um leão, é como um leão, está o vosso inimigo. Mas se você ficar na palavra, se você perseverar na palavra, se permanecer em mim, darei muitos frutos. Se você permanecer na palavra, o que é permanecer? Automaticamente você está resistindo àquele que está ao vosso derredor. E a Bíblia diz que resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A gente quer um monte de instrução, um manual, com tudo escrito. A gente quer que Deus abra uma porta, e aí Ele abre uma porta, a gente fala, e a gente pergunta, o que tem atrás dela? Pô, tu não queria que eu te abrisse uma porta? Uma porta. Tá, mas o que tem atrás dela? Como é que vai ser lá? Quem é que está lá? Não, irmãos, não é assim. A palavra já está escrita. A nossa decisão é agora, vou viver ou não vou viver? Tem um texto no Velho Testamento que dizia assim, ó, os filhos de Israel começaram a reclamar de Deus. É um versículo que você conhece. Eles falaram assim, ó: os pais é que comem uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotam. O que eles estavam querendo dizer? Olha, quem pecou é o meu pai. Só que a consequência está vindo sobre a minha vida, Deus. E isso é injusto. E ficaram naquela murmuração. Deus pegou e disse bem assim, ó: a partir de hoje não será mais assim. Aquele que pecar, esse morrerá. Você precisa tomar a sua decisão. Você precisa entrar na sua salvação. A sua vida é uma chave. Existe uma porta que ela só abre é uma chave codificada. É só aquela vida, aquela pessoa exata. Eu estou falando daquilo que Deus tem para você. Você nunca vai conseguir acessar o que Deus guardou, separou para que eu venha acessar. Porque é só minha vida é a chave. E eu nunca vou conseguir entrar nos ambientes que Deus separou para você viver, para você entrar nele. Não dá. Somos individuais nesse aspecto. Mas depois de acessar algo, você acessa de forma individual. Mas após ter acessado, você converge tudo isso para o coletivo, o corpo que é a igreja. O que a gente faz? Esse é um outro problema. Deus não pode fazer muita coisa na nossa vida, né? Que é meu, é tudo meu. Não, isso aqui é meu, é só meu. Não converge para o coletivo. Fica só para si. E quando você faz isso, você fere o princípio do evangelho. A igreja se desfazendo dos seus bens e partilhando umas com as outras, cada um segundo a sua necessidade. E ninguém tinha falta de nada. A gente fere princípio após princípio. Por quê? Por causa da falta de entendimento. Oséias capítulo 3. O povo perece por falta de entendimento.
Aí, buscando ter entendimento, a gente começa a ler. Irmão, nunca deixe de ler. Mas se você só lê e não tiver um tempo para ficar com Ele, nunca te conheci. Talvez esse vai ser o argumento daqueles que leram demais. Leram a letra e não ouviram o espírito da letra. Jesus, em teu nome eu fiz. Jesus, em teu nome, as pessoas em situação de rua, eu alimentei todas lá. Jesus, no presídio, eu fui em quase todos da minha cidade. Jesus, os órfãos e as viúvas, eu fiz. Jesus, os jovens, quando eu era jovem, eu fiz. Fizeste muitas coisas. Sabe o que ele está falando? Eu conheço as tuas obras. Então eu fui aceito. Não, tem uma coisa que eu preciso te falar. Tu deixou o teu primeiro amor. As obras nunca serão mais relevantes do que o relacionamento. Deixou o teu primeiro amor. O que mais tu tem para me apresentar? Só o que tu fez? Tá, agora me apresenta quem você é. Me apresenta quem você é, não o que você fez. Irmão, imagina Jesus perguntando para Pedro. Você sabe a morte de Pedro, você sabe da vida de Pedro, né? Depois da transição de Simão para Pedro, não me fala do que tu fez, porque eu sei, me fala de quem você é. Não fala. Tu és Pedro. Tu é uma pedra como eu sou. Tu é como eu sou. Você foi feita a minha imagem e semelhança. Você se move como eu me movo. Você sente o que eu sinto. O meu coração pulsa e o teu pulsa na mesma frequência do meu. Você pensa como eu penso. Os teus olhos veem como eu vejo. E as nossas obras, elas são executadas a partir de um mesmo fundamento: amor, que é o próprio Deus. Acho que tá bom hoje. Os mestres, os fariseus, os sacerdotes, Anás, Caifás, achando que vamos expor ele na cruz. Ninguém me expõe. Vamos matar ele na cruz, ninguém tira a minha vida. Meu Deus. E a gente com medo de morrer. A gente com medo de morrer. Irmãos. Irmãos. Glória a Deus. Sendo Deus e sabendo de todas as coisas, Ele sabe alocar cada peça no seu devido lugar. Nós estamos no meio. Nós não estamos terminados ainda. Tudo começa e termina nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se você não está terminado, fique tranquilo. Ainda não é o fim. O final vai terminar nele. Mas cabe a você, cabe a nós, cabe a mim, tomarmos a decisão correta. Amém? Se coloque de pé.
Nós vamos ceiar? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Você que vai ver esse vídeo, você que está assistindo e está nos acompanhando, Deus abençoe. Nós ficamos por aqui na transmissão online.